Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos vocês e todas vocês estejam bem, sobretudo bem de saúde, se protegendo nesse período ainda crítico da Covid-19, enfim. Hoje nós retomaremos as questões com relação ao capítulo 5 sobre a Revolução Francesa e encerraremos a esse livro 1. A partir aí, sobretudo, do tópico do que ficou conhecido como terror, 1793, 1794, a partir da página 93 da apostila de vocês. A execução que nós estudamos na aula passada do rei e da rainha de França, né, alarmou, enfim, as monarquias vizinhas, né, os governos aí da Áustria, da Prússia, da Inglaterra, da Rússia, de Portugal, de Espanha, decidiram, com esse evento, enviar tropas, né, para o território francês em uma tentativa de impedir que a Revolução, por fim, se alastrasse por todo o continente, né, ou, melhor dizendo, se alastrasse ainda mais, né. Ao mesmo tempo, os nobres inconformados com a perda de poder, iniciaram ali um movimento contra-revolucionário. E diante dessa situação, os jacobinos, aqueles que ficavam mais à esquerda na Assembleia, na Convenção Nacional, mais à esquerda do espectro social, político, enfim, eles reagiram, né? Controlando então a convenção, os jacobinos criaram o chamado Comitê de Salvação Pública, um órgão que comandava então o exército e administrava as finanças públicas do país. O seu comando ele coube principalmente à figura lá de Danton, fazia parte daqueles que se sentavam junto dos jacobinos, mais à esquerda, do grupo dos Cordeliers, né? E depois a Robespierre também ficou aí a cargo da administração, organização, enfim, da condução do chamado Comitê de Salvação Pública. Esse comitê ele reuniu 300 mil homens para lutar contra as tropas invasoras de todos aqueles países, Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia, Portugal e Espanha. Ao mesmo tempo, o Comitê de Salvação Pública ele instituiu, no ano de 1793, o chamado Tribunal Revolucionário, um órgão que passou a julgar e a condenar, então, os suspeitos, aquelas pessoas suspeitas de conspirarem contra o regime republicano, instituído, então, pelo processo revolucionário francês, né? A criação desse tribunal, no ano de 1793, marcou, enfim, o início desse período da Revolução, conhecido como Terror, que vai durar até o ano seguinte, de 1794. Esse período ganhou esse nome em razão, sobretudo, do medo que se instalou na sociedade francesa, né? As pessoas consideradas, então, de oposição ao regime, elas eram sumariamente executadas na guilhotina. Entre os principais alvos não estavam só os aristocratas, mas também negociantes ricos, religiosos, também pessoas simples, né, das regiões que viviam ali nesse período em conflito. Assim, entre os anos de 1793 e 1794, a Revolução Francesa viveu então esse período chamado Terror, que pode ser considerado corretamente como o período de maior violência do processo revolucionário francês. Esse período do terror ele também foi o momento em que boa parte das conquistas populares, no entanto, se consolidaram, né? Foram aprovadas, então, leis que, instituindo, por exemplo, as escolas públicas não religiosas, ou seja, laicas, né? Criados também impostos sobre as rendas dos mais ricos, algo que cá entre nós caberia muito bem de ser aplicado no Brasil. Também foram estabelecidos preços máximos para os produtos de primeira necessidade e também durante esse período os nobres, né, que fugiram do país, eles tiveram as suas terras confiscadas para a realização de uma reforma agrária que beneficiou nada mais, nada menos do que 3 milhões de franceses nesse período, né? Com essas ações,
o Comitê de Salvação Pública ele conseguiu um certo apoio, né? Esse prestígio, porém, começou a decair a partir do momento em que o Tribunal Revolucionário começou a condenar à morte pessoas ligadas aos grupos mais radicais, inclusive aqueles grupos situados à esquerda daqueles que já estavam à esquerda no espectro político, ou seja, grupos à esquerda dos próprios jacobinos, né? Como resultado desse processo todo, o comitê acabou se enfraquecendo, perdeu apoio, e então os girondinos, aqueles que sentavam na Assembleia da Convenção Nacional Francesa mais à direita, os girondinos e outros setores da sociedade francesa se articularam para dar um golpe, que ficou conhecido como golpe Thermidoriano. Esse golpe, em julho de 1794, segundo o calendário gregoriano utilizado, né, normalmente, e o golpe ganhou esse nome em função, no entanto, do calendário estabelecido pela Revolução. A Revolução tinha um calendário revolucionário, não um calendário próprio, né? De acordo com esse calendário, esse golpe termidoriano leva esse nome porque esse golpe ocorreu então em 9 Thermidor. E com ele, o Robespierre foi deposto, condenado também à morte na guilhotina, né? Um jacobino foi parar na guilhotina. Enfim, o terror chega ao fim, os girondinos assumem então e dão aí início à chamada reação termidora, né? A gente poderia aproveitar esse momento, inclusive, para comentar, né, a respeito de retrocessos em conquistas populares ao longo da história recente do Brasil, enfim, para debater aí quais são os motivos, por exemplo, na França, do retorno do voto censitário, em detrimento aí do voto universal, né? A gente poderia tentar conceber, se estivéssemos presencialmente na sala de aula, por exemplo, um debate coletivo aí sobre as consequências, né, de se limitar essa votação para parcelas menores da sociedade, né, e as problemáticas envolvidas nesse tipo de decisão. Cabe lembrar que recentemente houve também coisas como o Brexit, né? Na França também governos mais à direita do espectro político, também no Brasil, enfim, uma onda neoconservadora, de governos mais ou menos totalitários, mais à esquerda, mais à direita, aliás, mais à extrema direita também do espectro político, enfim. Mas vamos lá, para a reação termidoriana, né, que é o nome dado aí ao momento, né, da guinada nos caminhos aí da Revolução Francesa. A tomada de poder, por fim, pelos girondinos, marca o início dessa nova fase do movimento, né, e o poder agora passa às mãos da alta burguesia, que busca introduzir mudanças e, por fim, né, há muitas das medidas populares então conquistadas e aprovadas durante a Convenção Nacional pelos jacobinos, né? Controlando então a convenção a partir desse momento, os girondinos eles anularam certas leis que contrariavam os seus interesses, como tabelamento de preços e o fim da escravidão nas colônias francesas, né? Também elaboraram outra Constituição, enfim, aprovada em 1795, e aí de caráter mais liberal, essa nova carta, essa nova Constituição retira em seus termos várias das conquistas populares, entre elas o voto universal masculino, substituído aí pelo voto censitário, como eu estava comentando, o qual excluía então o direito dos pobres de participarem das eleições. Isso traz consequências sociais, políticas, enfim, profundas para a sociedade francesa do período. E essa nova Constituição ela também proíbe, né, que a população participe de manifestações públicas. Estabelece aí, né, que o poder executivo seria então controlado por uma espécie de diretório, né, um órgão composto aí por 5 diretores eleitos entre os próprios deputados franceses, né. O período em que os girondinos estiveram aí à frente do poder, ele coincide com um momento de grave crise econômica na sociedade francesa, né.
Os preços dos produtos de primeira necessidade, eles disparam e a fome com isso se alastra, né? Levando a população a realizar saques. Ao mesmo tempo, jacobinos e os defensores da monarquia, eles começaram a organizar movimentos contrários ao governo então estabelecido, né? Para conter aí essas manifestações, o nomeado diretório, composto lá por deputados franceses, ele pede ajuda ao exército e coube então ao general, à época, um general do exército, Napoleão Bonaparte, a tarefa de organizar a defesa interna do país naquele momento. Napoleão reprime as manifestações com bastante sucesso e posteriormente, inclusive, ele foi enviado para comandar campanhas militares também no exterior, e Napoleão Bonaparte também teve um desempenho bastante positivo também nessas empreitadas, né? Tudo isso contribui, né? Todo esse contexto contribui para que Napoleão Bonaparte acabasse se transformando aí no mais renomado general do país e conquistasse então um grande prestígio junto à alta burguesia francesa que lá estava no poder desde a reação termidoriana, quando os girondinos passaram a comandar a chamada Convenção Nacional. Napoleão Bonaparte, nesse contexto histórico, passa a ser visto como uma pessoa então capaz de levar a paz e a ordem à França, né? Assim, em outubro de 1799, ou seja, 10 anos após o início lá da Revolução Francesa, ele foi convidado a ocupar uma das vagas nesse nomeado diretório, né? Um mês depois, no entanto, Napoleão Bonaparte deu o quê? Um golpe de Estado, né? O chamado golpe do 18 Brumário, pelo qual ele dissolve o parlamento e substitui esse diretório por 3 cônsules. O mais importante dos 3, obviamente, era ele próprio, né? E com esse golpe, a Revolução Francesa chega ao fim, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o governo de Napoleão Bonaparte, Napoleão governa a França por nada mais nada menos do que 15 anos, né? Entre 1799 a 1814. Ele chega ao poder, né? Encontra uma sociedade então arrasada pelas disputas internas e também pelas consequências das guerras externas às quais a França participava, né? Durante esse longo governo de 15 anos, né, de Napoleão Bonaparte, ele procurou adotar medidas capazes de recuperar a economia e não só, a própria função, né, do Estado, né, o próprio Estado. Ele promove para isso uma série de obras públicas com o objetivo de gerar empregos, cria o primeiro Banco Nacional francês e incentiva, inclusive, a industrialização do país. Além disso, ele anistia, ou seja, concede um perdão estatal, né, do Estado, aos nobres que haviam se exilado no exterior, para que esses pudessem voltar ao país, e reorganiza o sistema de cobrança de impostos, além de promover diversas reformas nos sistemas educacionais franceses nesse período. Em 1802, por meio de um plebiscito, ou seja, uma consulta popular, Napoleão obtém aí, né, o título de cônsul vitalício. Em 1804, uma outra consulta popular põe fim a esse consulado e transforma a França no império, né? Napoleão torna-se, então, em 1804, imperador de França, né? Assim, a República Francesa, a experiência republicana francesa, chega ao fim e Napoleão, nessa época, é aclamado aí imperador. Nesse mesmo ano de 1804, o governo aprova um Código Civil que posteriormente servirá de base aí para elaboração de outros códigos civis no continente europeu e em alguns estados norte-americanos que à época eram o quê? Colônias inglesas, né? Conhecido aí como Código Napoleônico, tratava-se então de um conjunto de leis que consolidavam as conquistas burguesas da Revolução, como o direito à propriedade privada e a igualdade de todos perante a lei, sobretudo. Boa parte dos 2.000 artigos, eles abordavam a questão dos bens particulares e apenas 7 tratavam então da questão do trabalho.
Um desses artigos, por exemplo, proibia os trabalhadores de se reunirem em sindicatos, ou seja, toda uma subversão das conquistas populares de preocupação com as classes trabalhadoras lá do início, quando os jacobinos, né, mais à esquerda, se preocupavam tanto, né, com essas questões. Um dos objetivos de Napoleão era ampliar, né, o território francês, e para isso ele deu início a uma política expansionista, conquistando, né, ao longo dos 15 anos de governo, de 1799 a 1814, conquistando aí vários países vizinhos, né? Territórios hoje pertencentes à Bélgica, à Holanda, à Itália, foram então na época anexados à França. Na Espanha, por exemplo, Bonaparte derrubou o governo do rei Fernando VII e coroou no lugar o seu irmão, José Bonaparte. Napoleão governou, então, como já mencionei, até o ano de 1814, quando foi derrotado por uma coligação internacional formada por Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria. E em abril de 1814, o imperador renunciou ao cargo e, por fim, acabou se exilando na ilha de Elba, né, próxima ali à costa italiana. Os franceses conduziram, então, ao poder o rei Luís XVIII, né, irmão de Luís XVI, morto na guilhotina durante o primeiro processo revolucionário francês. Porém, em fevereiro de 1815, o Napoleão Bonaparte consegue fugir da ilha e desembarca na França, liderando ali um grupo de seguidores. Ele destrona, então, o rei Luís XVIII e assume novamente o poder do país. O seu governo, porém, ele dura menos de 100 dias. O que acontece? Nesse período, a França enfrentava ali uma nova guerra contra a Prússia, a Áustria, a Inglaterra e a Rússia, e o Napoleão foi novamente derrotado, caiu do cavalo, literalmente, né? Preso, então, mais uma vez, ele é deportado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde morre no ano de 1821. Na França, o rei Luís XVIII, irmão lá do Luís XVI, foi conduzido, ou melhor dizendo, reconduzido, né, ao trono, tendo então reinado até a sua morte no ano de 1824, embora já com poderes limitados pela Constituição, à semelhança, como já vimos na aula passada, do que ocorreu já, havia ocorrido nas revoluções durante o processo revolucionário inglês, né? As conquistas aí territoriais de Napoleão modificaram então o mapa geopolítico da Europa desse período, né? E por isso, quando o imperador francês Napoleão Bonaparte foi derrotado no ano de 1814, representantes das nações europeias, eles realizaram um congresso, né, em Viena, que depois ficou conhecido como Congresso de Viena, com o objetivo de redefinir então as fronteiras geopolíticas da Europa. E nesse encontro ficou acertado, né, que as fronteiras europeias elas deviam ser as mesmas existentes do período anterior ao processo revolucionário francês. O Congresso de Viena, então, também decide que os países cujos governos foram derrubados por Napoleão Bonaparte deveriam aí ser entregues novamente, né, às antigas dinastias reinantes. Ao mesmo tempo, pessoal, que ocorria a Revolução Francesa na Europa, na ilha de São Domingos, no Caribe, acontecia um movimento conhecido como Revolução Haitiana, entre os anos de 1791 e 1804. A ilha de São Domingos era aí a mais importante colônia da França e um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Praticamente toda a produção local ela era baseada na mão de obra de origem africana e no regime escravocrata, né? Ali, a presença negra superava em muito o número de brancos e em alguns momentos chegou a ter um branco para cada 8 ou 10 negros, né? A rigor, o rigor, né, e a violência com que os brancos tratavam os negros resultaram em várias revoltas e também em fugas, né? E para controlar essas revoltas, cada vez mais a elite branca restringia os direitos dos negros escravizados, né? Já em 1789, vejam só, né, as notícias sobre a Revolução Francesa chegam
a ilha de São Domingos, no Caribe, né? A ideia de igualdade e de liberdade para todos, explicitada lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, passam então aí a ser amplamente difundidas lá em São Domingos, encontrando um forte eco junto à população negra. A elite branca, contudo, ela se recusava a estender essa liberdade e os direitos aos negros escravizados. É então que em 1791, um ex-escravizado, Toussaint Louverture, iniciou uma rebelião contra o colonialismo francês e o regime escravocrata, né? E rebeldes aí mataram então milhares de colonos brancos, destruindo os engenhos de açúcar e as plantações de café existentes aí no Haiti. Essa luta dura pouco mais de uma década, né? E somente lá no dia 1º de janeiro de 1804, que a ilha finalmente conquista a sua independência nesse processo revolucionário haitiano. O novo país adota esse antigo nome, né, de origem indígena, Haiti, e as conquistas aí dos negros haitianos, eles acabaram por exercer uma forte influência nas lutas anticoloniais e anti-escravagistas de outras regiões do planeta. Com isso, pessoal, nós encerramos ao capítulo 5 sobre a Revolução Francesa. Hoje, a partir aí, né, dessa questão do terror, da esquerda à direita, com os jacobinos, girondinos, da reação termidoriana, do governo de Napoleão, que vai durar 15 anos, entre 1799 e 1814, com a derrubada aí do governo, o fim do governo napoleônico e todas as suas consequências, inclusive para a redefinição aí de fronteiras geopolíticas de territórios anexados à França por Napoleão na época, e Congresso de Viena, e também a questão da Revolução haitiana a partir também de 1789, a colônia francesa mais importante do período, a maior produtora de açúcar do mundo na época, e as notícias da Revolução Francesa chegando e produzindo efeitos, sobretudo junto à população negra escravizada. Enfim, em resumo, é com isso que nós encerramos finalmente o nosso livro 1.